Agora vamos passar então para a professora Paula Calef, diretora executiva de ensino da Estácio Participações e reitora da Universidade Estácio de Sá. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Inicialmente eu gostaria de agradecer a enorme honra de estar integrando esse painel, nesse evento fantástico, que eu tenho certeza que vai agregar muito às nossas reflexões sobre não apenas a questão da empregabilidade, mas sobre todo o contexto da educação, do mercado de trabalho e principalmente sobre o contexto dos administradores, da administração e da responsabilidade dessa profissão nesse país. Então, muito obrigada. Eu gostaria de dividir a minha análise em 3 tópicos. Primeiro, fazer uma reflexão sobre um dos melhores modelos de educação para empregabilidade, que já foi muito referido aqui, a Alemanha, e a situação mais grave de desemprego juvenil no mundo, os países árabes. Logo em seguida, falar um pouco sobre a matriz de educação superior no Brasil e, por fim, fazer algumas reflexões para melhorar a educação para a empregabilidade no país. Bem, a Alemanha, país com uma matriz industrial invejável, atualmente a economia mais estável da zona do euro e a 4ª economia do mundo, foi o país que melhor conseguiu resolver a relação educação-empregabilidade. Alguns pontos foram fundamentais para isso. Primeiro, criar diferentes saídas do processo formativo para o mercado de trabalho. Ou seja, existem boas perspectivas de colocação profissional para as pessoas que decidem não ingressar no ensino superior com uma educação no nível técnico. Me parece muito alinhada com a proposta que o professor Boclin acabou de trazer. Essa formação no nível técnico é extremamente relacionada às necessidades de aplicação do conhecimento exigidas no mercado de trabalho. E caso o aluno queira seguir seus estudos, existem também os cursos que correspondem aos nossos cursos tecnológicos, cursos superiores vocacionais, focados na formação para o mundo do trabalho, e existem, claro, os bacharelados e as licenciaturas. O que garante a Alemanha apenas 8% de desemprego juvenil frente a uma média de 23% na zona do euro é, sem dúvida, uma consciência clara de que a educação deve sim servir ao sujeito para que o mesmo consiga desenvolver a sua vida material e a da sua família, almejando uma melhoria na mesma. Ou seja, a dimensão pragmática da educação é fundamental, pois o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para o desenvolvimento pessoal e social. Na Alemanha, os currículos já espelham essa perspectiva desde as primeiras séries, mas é o chamado modelo dual o que marca a diferença. Neste modelo, os alunos de cursos técnicos e tecnológicos alternam seu aprendizado entre os bancos escolares e as empresas. Quem opta por estes cursos está obrigatoriamente vinculado a um estágio dentro de uma empresa. Talvez esse seja o modelo mais acabado de interação entre teoria e prática conhecido atualmente. E claro, que se provou sustentável ao longo do tempo. Para que isso ocorra, existem 2 atores trabalhando em conjunto, as escolas e as empresas, quebrando-se a relação linear de primeiro a formação e depois o trabalho. Existem também alguns outros pontos muito importantes. O mercado de trabalho alemão não supervaloriza o bacharelado,
procura o profissional adequado para cada função e nível de responsabilidade. Em um paralelo com o Brasil, não exige diploma de engenheiro para funções que podem ser desempenhadas por quem tem diploma de cursos tecnológicos, na maioria das vezes com mais competência, inclusive, por ter tido uma formação focada e específica em determinados espaços ocupacionais. A formação adequada para a função específica, sem a exigência da superformação. E aqui nós temos que fazer um reconhecimento ao Conselho de Administração. Se não me engano, foi o primeiro conselho profissional no Brasil a reconhecer a formação do profissional dos cursos tecnológicos. Muito bem, agora dando uma olhada então nos países árabes. A média de desemprego juvenil é superior a 25%, atualmente é maior que a africana. O desemprego feminino juvenil excede a 30%. 1 de cada 3 jovens com curso superior completo está desempregado. 80% dos jovens que terminam o ensino médio cursam a universidade em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A matriz universitária nos países árabes é majoritariamente pública. O IFC, International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial que trata dos projetos de educação e saúde, produziu uma importante pesquisa sobre essa situação, com o objetivo de criar um programa de apoio à melhoria desta situação, o chamado E4E, que é o Education for Employment. Nessa pesquisa, a resposta dada pelos jovens desempregados sistematicamente à pergunta de por que você tem sido recusado nas entrevistas de emprego às quais você se submete, é sempre a mesma resposta. Eles dizem que as minhas habilidades não correspondem às suas necessidades. Então aqui é um caso extremo do que a ausência de relação entre formação e mercado de trabalho gera. No caso dos países árabes, a situação ainda é mais complexa em decorrência da matriz econômica determinada pelo petróleo, com pouca diversificação de postos de trabalho. A exceção são os 2 Emirados, Abu Dhabi e Dubai, que souberam ampliar a matriz econômica, diversificando para o setor de serviço, com foco na experiência do luxo, o que hoje é uma demanda em expansão, e por isso absorvem no setor, inclusive, imigrantes de países vizinhos. Nos países árabes, é urgente o estabelecimento de relações entre universidade e mundo do trabalho, visando a construção de uma formação para a empregabilidade no seu sentido amplo, incluindo-se o empreendedorismo, justamente pela limitação imposta por uma matriz econômica fortemente baseada no petróleo. Então, a ideia aqui é nós olharmos um pouco 2 casos, um caso de sucesso e um caso de fracasso com relação ao diálogo entre empresas, mercado de trabalho e formação superior. Bem, continuando. Passando ao nosso segundo ponto, então. Obrigada. Passando ao nosso segundo ponto. A matriz de ensino superior no Brasil. Olhando para os números do último censo do ensino superior, no ano de 2011, constatamos que o nosso sistema de educação superior segue em expansão. Em 2011, o ensino superior público cresceu 7,2% e o privado 4,8%. Claro que em números absolutos, o privado cresceu muito mais. E hoje a educação superior privada, com ou sem fins lucrativos,
responde por 73% dos alunos no Brasil. Assim, podemos dizer que a matriz de ensino superior brasileira é privada. Apesar do imaginário social ter a universidade pública como parâmetro, mas os números do último censo reafirmam essa realidade. Fato é que quem tem sido responsável pela democratização do ensino superior do país, pela inclusão das classes emergentes, tem sido o setor privado. O próprio governo entende isso e criou importantes mecanismos de parceria com o setor privado, como o ProUni e o FIES. Essa característica nos beneficia quando se fala de formação e mercado de trabalho. Novamente, o IFC aponta nas suas pesquisas que a formação para a empregabilidade é uma oportunidade para as instituições privadas. Talvez por esse motivo, apesar de todo chamado apagão de mão de obra especializada, ainda estejamos no Brasil nos equilibrando em uma posição razoável com relação à formação e mercado de trabalho. Por serem as instituições de ensino superior privada as responsáveis por receberem e formarem os brasileiros das novas classes médias, pessoas que procuram a formação superior com uma importante perspectiva de melhorar a sua condição de vida, e em grande parte os primeiros membros das suas famílias a cursarem o ensino superior, essas instituições, em via de regra, desenvolveram propostas de educação superior bastante pragmáticas, dentro dos limites do regulatório existente no Brasil. Essa realidade também está espelhada no censo do ano passado, quando vemos que os cursos mais procurados foram os cursos tecnológicos. Os cursos tecnológicos cresceram 11,4%, enquanto os bacharelados cresceram 6,4% e as licenciaturas, infelizmente, 0,1%. Os grandes ofertantes de cursos tecnológicos no país são as instituições privadas, sem demérito da importante oferta pública dos Cefetes e dos Ifetes, obviamente. No Brasil, nós podemos dizer, atualmente, que não há concorrência entre a oferta pública e privada no ensino superior, mas há complementariedade. Agora, analisando os cursos mais procurados em todo o país, se mantém no topo da lista Administração e Direito. Isso ocorre porque são cursos absolutamente usáveis no mercado de trabalho. Nem todo mundo que se forma em administração será gestor, mas terá adquirido importantes ferramentas, metodologia de trabalho, organização e outras competências muito úteis ao desempenho da sua função. O mesmo ocorre com direito. Apenas um pequeno percentual passará no exame da ordem ou em concursos públicos. O restante usará tudo o que desenvolveu no seu curso, como competência leitora, raciocínio jurídico, para melhorar a qualidade do seu trabalho nas diferentes funções que desempenha. Quando o censo nos aponta que os cursos com maior crescimento foram os tecnológicos e que as carreiras mais procuradas são aquelas que propiciam grande empregabilidade, a sociedade está nos dando um recado muito claro, que reconhece valor em uma educação superior para o mercado de trabalho. Precisamos aprimorar muito ainda esta relação. Estamos muito longe da Alemanha, por exemplo. As instituições de ensino superior precisam intensificar a construção dessa relação, mas os empregadores e os empresários também têm responsabilidade e interesse nessa construção. Além disso, faz-se necessário encontrar maneiras de gerar no país outras saídas atraentes da formação para o mercado de trabalho. Para isso, precisamos da disciplina do empregador na busca do profissional adequado para cada função,
propiciando que o tecnólogo ocupe a função adequada para a qual se preparou e o engenheiro da mesma forma, evitando a supervalorização de apenas uma linha de formação, ou bacharelismo, como o professor Boclin havia referido. Meu último ponto são algumas reflexões, aí sim como educadora, para melhorar a educação superior com vistas ao mundo do trabalho. É real hoje a fragilidade no Brasil da educação básica, principalmente na formação da competência leitora e na formação dos princípios das ciências básicas. Também se fala muito em crises de valores e que esses valores deveriam ser ensinados dentro da família. Muito bem, mas essa é a realidade com a qual nos deparamos. É uma realidade dura, principalmente para quem atua no ensino superior, porque temos que recuperar muitas vezes esses princípios, os quais já deveriam chegar assimilados no ensino superior. E o fato de dizermos que os valores deveriam ser ensinados na família, nós temos que nos lembrar que hoje no Brasil, principalmente nos grandes centros, infelizmente, aquele modelo de família que nós ainda temos na memória, não é mais uma realidade para todos. Isso não significa que possamos assumir que temos no Brasil uma geração perdida, não é? Então, se é uma geração que vem com deficiências de valores, se é uma geração que vem com deficiências no ensino básico, como se pode levar adiante essa geração? Pois muito bem, o ensino superior também tem uma tarefa importantíssima a desenvolver para ajudar essa situação. O ensino superior no Brasil deveria ter o compromisso de especializar-se na educação e nos métodos da educação para adultos. Ao pesquisarmos a Grécia Antiga, nós vemos que os gregos trabalhavam com duas propostas de educação: a pedagogia, ou seja, a educação infantil, e a andragogia, a educação de adulto. Ora, todos nós sabemos que a forma como o adulto aprende é completamente diferente da forma como uma criança aprende. O adulto precisa de previsibilidade, precisa de mais transparência na educação. O adulto traz uma bagagem emocional enorme que precisa ser utilizada para que ele possa melhorar e crescer na sua formação. No entanto, no Brasil e principalmente no ensino superior, e isso é uma crítica, ou seja, a minha própria categoria de professor, que eu acho que professora e professor, que eu acho que nós somos muito descuidados com isso, nós continuamos estudando pedagogia e fazendo adaptações ao ensino do adulto, como se a educação de adulto não fosse um campo de pesquisa e estudo em si mesmo, principalmente quando se fala em educação para o mundo do trabalho. Então, é urgente, entre outras coisas, também uma revisão nos paradigmas do ensino superior, para que essa relação educação, formação e mundo do trabalho possa se dar de maneira mais articulada e sinérgica. Obrigada.